Vamos iniciar aqui o nosso estudo, 7h35, e eu pretendo não passar mais do que 1 hora, mas espero que dê para ver todo o conteúdo, tá certo? Então, para a gente iniciar, Malu, tu pode fazer uma oração para a gente? Para a gente começar o estudo? Assim, aqui embaixo, João. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida, pela saúde, pelo teu cuidado, pelo teu amor e a tua misericórdia, Pai, que se renova a cada manhã. Te pedimos uma bênção muito especial sobre esse estudo, Senhor, possamos aprender, praticar em nossa vida, e abençoar o Marcos, que vai falar sobre o estudo de Daniel, que o Senhor dê sabedoria, discernimento espiritual, que ele possa desenvolver esse estudo de acordo com a tua vontade, para a honra e glória do teu nome. Venha abençoar cada um que está participando, que o Senhor nos dê sabedoria também, Senhor, para que possamos entender e também falar para as outras pessoas. Nós te pedimos essas bênçãos, não que haja mérito em nós, mas te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Gente, antes de começar o capítulo 1 de Daniel, eu queria falar algo que eu vi numa entrevista de Rodrigo Silva essa semana, e ele fala algo que me marcou muito e eu achei muito interessante, que é o seguinte: a diferença de você ver a história no passado, ou seja, os eventos que já aconteceram, e você julgar a história e os eventos com eles acontecendo no passado, e você conseguir detectar e compreender a história que está acontecendo no exato momento. Nós temos um mundo hoje que é vivido em diversas narrativas, então nós temos a mesma história e algumas narrativas diferentes. A gente tem que ter discernimento para saber qual é a narrativa correta que nós estamos vivendo nesse momento. E outra coisa importante é a gente saber a importância de estudar a palavra de Deus, por que estudar o livro de Daniel e por que estudar a profecia. Por que é que eu falo isso? Não sei se vocês perceberam, mas a nossa igreja fala bastante, e eu acho que todo mundo aqui sabe que nós vivemos num momento profético. Mas se nós não sabemos interpretar o momento histórico que nós estamos vivendo, talvez a gente não consiga compreender o que é que a gente está vivendo no presente. E aí a gente só consiga compreender daqui a 10, 15 anos, quando as coisas se concretizarem. Como assim? Eu vou dar um exemplo. Na Segunda Guerra Mundial, até Rodrigo Silva fala sobre isso, o nazismo, quem vivia na época, tinha muita gente que era favorável ao nazismo porque a história estava desenrolando naquele momento no presente. Então, quando as pessoas olhavam para o nazismo, muitas pessoas eram simpatizantes daquele movimento, do fascismo, daquele movimento político. Quando você olha hoje, 60 anos depois do que aconteceu, você vê todas as atrocidades e você diz, não, o nazismo foi uma abominação que aconteceu no mundo. Só que é muito fácil a gente dizer e julgar, identificar 60 anos depois. Mas será que na época, quem viveu aquela época, conseguia ter esse discernimento? As narrativas, elas eram coerentes ou não? Por que é que eu falo isso? Hoje a gente vê a guerra de Israel e a gente vê uma narrativa de um lado, a narrativa de Israel, e a gente vê muitos fatos, o Covid, um exemplo, a vacina. A vacina foi correta, não foi? A gente só vai entender essas narrativas quando o tempo passar, mas é muito importante que a gente compreenda o momento que a gente vive hoje, e principalmente o momento profético. Por que é que eu estou contando isso para vocês, para a gente iniciar, Daniel? Daniel, ele estava vivendo a história profética no presente. Como eu falei na semana passada, Daniel estava vivendo o cativeiro babilônico, que foi um evento, um marco super importante para a nação de Israel. E muitos, na época, não conseguiram compreender o que é que estava acontecendo. Foi profetizado, Isaías profetizou, Jeremias profetizou, Ezequiel profetizou. Muitos profetas foram levantados na época do cativeiro babilônico.
mas a nação de Israel não compreendeu a narrativa e não compreendeu o que eles estavam vivendo naquela época. Sabe o que é interessante? Ellen White, no livro Eventos Finais, Maria Alice aí que trouxe a questão na semana passada sobre a utilização ou não dos livros de Ellen White, né? Eu vou trazer algumas pinceladas. No livro Eventos Finais, Ellen White fala que a Igreja Adventista, muitas pessoas da Igreja Adventista não vão fugir. Eu sei, eu também gosto dos escritos de Ellen White. Lá em Eventos Finais, ela diz que muitas pessoas vão deixar a igreja e vão se voltar contra a igreja, porque vai ser gerado as narrativas contra aquilo que a gente sabe sobre o sábado e sobre as profecias. E você fica pensando, mas como uma pessoa que segue, que está na igreja, vai se voltar contra a igreja e vai perseguir a igreja? Sabe por quê? Porque essa pessoa, ela não conseguiu ler a realidade dos fatos que está acontecendo no presente. Ou seja, ela está vendo a história acontecendo, a profecia se cumprindo, e ela não é capaz de identificar, ou porque não conhece a profecia, ou porque não tem comunhão, nem está guiada pelo Espírito Santo. Isso aconteceu com Israel na época de Daniel. Então, Daniel foi um personagem diferente na Bíblia, porque Daniel estava vivendo a profecia do cativeiro babilônico, e Daniel conseguiu compreender o momento que ele estava vivendo. E, ao compreender, Daniel se torna sábio nas suas decisões em relação ao momento que ele vivia. Mas a nação de Israel, não. É por isso que eu queria começar com o livro de Jeremias, porque o livro de Jeremias relata aqui como é que a nação de Israel estava aceitando ou não a profecia do cativeiro babilônico. Então, vamos aí ao capítulo 36 do livro de Jeremias. Vamos abrir a Bíblia aí, para a gente, mais uma vez, contextualizar o que é que está acontecendo lá na época de Daniel. E para a gente mostrar a importância das decisões e de que foi a vida de Daniel. Algo que nós temos que aprender com ele. É muito importante. Então vamos lá a partir do verso 1. Diz assim, no capítulo 36. No quarto ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Vamos entender aqui. No rei Joaquim, a gente vai ver que lá em Daniel é o mesmo rei Joaquim. Deus ordenou a Jeremias que ele escrevesse a profecia no livro. E Jeremias vai lá escrever essas profecias contra Israel e contra Judá. Essas profecias eram justamente sobre o cativeiro babilônico. Vamos pular agora para o verso 11. Olha o que o verso 11 está dizendo. Ouvindo Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escrivão. Eis que todos os príncipes estavam ali assentados. Elisama, o escrivão, Delaías, filho de Semaías, Elnatã, filho de Acbor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. Micaías anunciou-lhes todas as palavras que ouviram, quando Baruque leu o livro diante do povo. Baruque era o assistente de Jeremias, e Jeremias escreve a profecia, Baruque lê a profecia para os príncipes de Israel, para a nobreza de Israel, e aí no verso 26, ou no verso 16, no verso 16 do capítulo 36, a gente vê o resultado da leitura da profecia. Verso 16 diz assim: tendo eles ouvido todas aquelas palavras, entreolharam-se atemorizados e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. Vamos pular agora para o verso 20. O verso 20 diz assim: eu estou pulando para a gente ganhar tempo, mas o ideal era a gente ler o capítulo 36 todos, mas eu vou contar a história de forma abreviada para vocês entenderem. Verso 20 diz assim, ó:
Foram os príncipes ter com o rei ao átrio, depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Agora vamos pular para o verso 23. Tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. O que é que está acontecendo aqui nessa história? Jeoaquim, o rei da época do cativeiro babilônico, foi avisado sobre que Babilônia ia tomar a nação de Judá, ia vencer aquela batalha. E ao ler a profecia de juízo contra Judá, o rei, ao invés de aceitar a profecia e clamar por misericórdia por Deus, ele resolve ignorar a profecia. E o que é que acontece muitas vezes com nós cristãos, quando nós lemos os livros de Ellen White, como Maria Alice falou, que ela gosta bastante, ama os livros de Ellen White. O que é que a gente faz muitas vezes com os livros de Ellen White, a profetisa do tempo do fim? A gente ignora essas profecias. E o que é que acontece? O que é que pode acontecer? Nós não vamos dar ouvidos quando as coisas estiverem se encaminhando para o período do fim, de perseguição e de tudo que a gente sabe, ou deveria saber que vai acontecer, mas nós simplesmente ignoramos a profecia. E a Israel, a nação de Judá, negar a profecia ou não se importar com a profecia, eles sofrem a consequência disso. A nação não se prepara e a nação é pega de surpresa, mesmo os profetas tendo anunciado tudo o que iria acontecer. Inclusive, a profecia dizia que a nação de Judá teria que aceitar o cativeiro babilônico. E eles não quiseram aceitar de forma nenhuma. Essa é a nossa introdução, porque, realmente, se nós não compreendermos o momento que a gente vive, se nós não compreendermos a profecia, mas não só isso, se nós não acreditarmos que as profecias vão se cumprir, meus irmãos, eu dou um alerta a vocês. Nós seremos pegos de surpresa quando os eventos estiverem acontecendo no mundo. Na verdade, os eventos já estão acontecendo. Nós estamos vendo as várias guerras, as dores de parto, como fala na profecia. Nós vivemos isso, mas a gente vive e parece que nada está acontecendo. A igreja parece que não vive sabendo que estamos no tempo do fim. E quando a perseguição, que eu não sei se vocês sabem, quando a perseguição se iniciar contra o povo de Deus, muita gente não vai estar preparado porque não deu atenção para a profecia. No tempo de Jeremias, a profecia foi queimada. No nosso tempo, a profecia é deixada de lado, ou seja, às vezes a gente tem até o livro, esse ano o nosso livro missionário é o Grande Conflito, e nós simplesmente deixamos de lado. Glória a Deus que iniciou-se esse movimento de estudo aqui, e nós estamos vendo o Grande Conflito com Israel, e segunda-feira, né, Desirê, iniciaremos o livro Desejar Todas as Nações, livros importantes para o nosso conhecimento e a nossa preparação, porque nós temos que estar preparados e temos que entender o momento profético. Se a gente não entender as profecias para o nosso tempo, a gente vai ser pego de surpresa e não vai adiantar tentar se preparar quando os eventos finais estiverem acontecendo. A gente tem que estar preparado para quando eles vierem. Assim como Daniel, acredito eu, estava preparado para aquilo que iria acontecer no início desse livro. Então, Desirê, tu pode passar aí já pode ir para a primeira. Isso, eu não, vai ser outro irmão, outro professor, Maria Alice. Ele vai iniciar o estudo sobre o Desejar de Todas as Nações. Se você tiver o contato de Mateus, aí se não, eu te passo, mas ele está no grupo, ou com Desirê, né? É Desirê que vai ficar? Pronto, você entra em contato com Desirê, e aí ela te passa, acho que vai ter grupo e tal, para você estudar junto com o pessoal lá. Mais um estudo.
Olha o começo do livro de Daniel, para a gente conectar o que a gente leu lá em Jeremias com o capítulo 1 de Daniel. O verso 1 diz assim, ó: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, o mesmo rei que queimou o rolo, a profecia de Jeremias, é o rei que foi pego de surpresa por o rei Nabucodonosor. Rei de Judá veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Primeiro, pode voltar um pouquinho, Desirê. Eu vou comentar algumas coisas aqui. O primeiro, a conexão, né? Jeoaquim, o mesmo rei, Daniel e Jeremias são contemporâneos. O segundo, eu destaquei de vermelho aí, que é o livro de Daniel deixa claro que foi Deus que tomou a ação de entregar a nação de Judá à Babilônia. A gente tem que entender também que a ação vem da parte de Deus. Não é uma derrota humana, mas sim Deus que está conduzindo a história desse povo. Mas tem outro fato interessante aqui no verso 2, que é o seguinte: quando, naquela época, pode parecer irrelevante para nós essa informação, mas quando um império ele lutava contra outro império, na visão deles existia uma batalha também entre os seus deuses. Nabucodonosor tinha um deus que era o deus chamado Marduk, e era o deus dessa casa do tesouro. Quando Nabucodonosor ele pega os utensílios da casa de Deus, o nosso Deus Yahvé, e leva para a casa do seu Deus, ele está dizendo, sabe o quê? O meu Deus, Marduk, é mais poderoso do que o Deus de Israel, o nosso Deus Yahvé. Então, essa é uma informação importante porque as pessoas que não conheciam a profecia, os moradores de Israel, que não sabiam que foi uma ação divina, ou seja, foi Deus que colocou o cativeiro babilônico e gerou essa sentença, esse juízo contra a nação de Israel, elas pensaram, sabe o quê? O Deus de Israel é inferior ao Deus de Nabucodonosor, ao Deus Marduk, porque a batalha foi vencida pelo Deus da Babilônia. Aqui no livro de Daniel a gente sabe que não foi uma vitória do Deus Marduk, mas sim Deus conduzindo a história. Só que quando a gente lê o capítulo 1 de Daniel, a gente vê várias pessoas foram cativas, ou seja, foram sequestradas, tiradas da sua casa lá em Jerusalém e foram levadas para a Babilônia. Muitas pessoas acharam, o meu Deus perdeu a batalha e nós estamos aqui entregue a esse povo que é mais poderoso e tem um Deus mais poderoso. Mas Daniel e seus três amigos entenderam o momento que eles estavam vivendo. Pode passar, desde a próxima passagem. Mas antes da passagem, eu queria só trazer esse questionamento aqui para vocês. Vocês respondem no chat. Ou se levantar a mão, você pode falar. Mas eu queria fazer essa pergunta, que é uma pergunta difícil. O cativeiro babilônico, ou seja, esse juízo contra a nação, ela foi um juízo de Deus? Ela foi uma consequência dos erros de Israel? Ou foi uma providência divina para salvar a nação de Israel? Eu tenho essas três perguntas para vocês. O que é que vocês acham aí? Se fosse para chutar, eu chutaria na terceira. Porque foi uma providência de Deus, porque a partir do que ia acontecer naquele momento histórico, iria se dar uma providência mesmo para todo o povo do Senhor, principalmente para o Israel espiritual também, né? Entender depois à frente tudo que iria acontecer. Boa. Pode falar. Eu estou vendo aqui, o nome levantou a mão. Silvia. Silvia. Boa Desculpa, noite. eu estava vendo. Boa noite. Bom, eu acho que as três estão interligadas, porque Deus já tinha pronunciado o juízo em decorrência dos erros de Israel. E ele providenciou o juízo, mas também providenciou, ele também já tinha dado, por exemplo, o tempo desse juízo, o que é que ia acontecer. Deus já tinha mandado os profetas dizer que Israel seria
cativo, que ia passar tantos anos. Então, tudo isso aí já havia sido anunciado. E é por conta das consequências e erros de Israel. Só que, ao mesmo tempo, Deus também providencia, tem a providência divina para o seu povo, mesmo tendo pronunciado o juízo. Muito bem, Silva. A resposta está correta, é isso mesmo. Todas essas três perguntas são sim. É o juízo de Deus, são consequências dos erros da nação de Israel, porque a gente sabe os motivos, e é uma providência divina, porque quando Deus anuncia o juízo, ele também anuncia que a nação de Israel ela vai se unir a Deus novamente. Porque no fim do cativeiro, aí a gente vai ver nos livros de Esdras e Neemias que o povo entendeu os erros que eles cometeram, se arrependeram. Ou seja, o cativeiro babilônico fazia parte do plano da salvação, do plano da redenção da nação de Israel. Obviamente, a maioria da nação não retornou para Jerusalém e voltou a adorar o verdadeiro Deus. É o chamado remanescente. Ou seja, mas é uma providência divina para que fosse peneirado o povo e o remanescente fiel permanecesse. A resposta está correta. As três perguntas estão interligadas, elas são isso: é o juízo, consequência do erro de Israel e uma providência divina para a salvação do seu povo. Tu levantou a mão de novo, Silvio, ou é porque já estava levantada? Desculpa aí, levantei, eu vou tirar. Já estava levantado. É, porque eu pensava que você queria falar. Tá ok. Então vamos lá, vamos adiantar, Desirê. Passa o próximo slide. E aí a gente continua aqui o verso 3 e o verso 4, que tem outras coisas importantes no capítulo 1 para a gente entender do livro de Daniel. Diz assim, ó: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Daniel faz parte dessa turma aí. Ou seja, Daniel era da linhagem real, ele provavelmente morava ali no palácio de Jerusalém. Ele era um dos nobres e era um jovem. Como a gente falou na aula do estudo passado, Daniel tinha por volta de 16, 17 anos. E o que eu queria trazer de Daniel é que, mesmo tendo tão pouca idade, tão pouca experiência, 16 para 17 anos, ele tomou decisões acertadas e ele compreendeu o momento que ele estava vivendo. E ao compreender o momento que ele estava vivendo, ele conseguiu tomar as melhores decisões e permaneceu um verdadeiro servo do Senhor. Então, Daniel era esse nobre e era jovem. Lá no capítulo 36 de Jeremias, que a gente leu que os príncipes de Judá ouviram a profecia de Jeremias. E provavelmente Daniel soube das profecias. E não só provavelmente, mas no próprio livro de Daniel, no capítulo 9, vamos abrir junto aí, capítulo 9 de Daniel, eu não coloquei nos slides, mas é importante a gente ver. Foi uma pergunta aí do meu amigo Bill, se Daniel conhecia as profecias, e lá no capítulo 9 a gente tem a resposta. Capítulo 9 de Daniel, no verso 2. Que diz assim, ó. Capítulo 9 de Daniel, verso 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, em os livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então a gente vê aqui que Daniel estudava as profecias e sabia e acreditava naquilo que estava profetizado. Daniel conhecia e sabia, e inclusive conhecia o livro de Jeremias, esse livro que foi queimado pelo rei Jeoaquim. Então, Daniel era esse jovem aí também, sem defeito, boa aparência, instruído em toda essa sabedoria. Pode passar, Desirê, o próximo.
E aí o verso 6 e o verso 7, outra coisa importante para a gente entender o contexto aqui do que a gente está estudando no capítulo 1. Diz assim, ó, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdinego. De todos os cativos, não foram só 4 cativos para a Babilônia, viu? Da nação lá de Israel. Vários foram cativos, mas somente destaca Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Ou seja, de uma multidão de milhares, 4 eles se destacam. Mas olha o que é que a primeira providência que Babilônia faz com esses jovens. Aí eu vou fazer um link com o nosso tempo de hoje. Ele troca o nome desses jovens. O nome da pessoa naquela época era um nome era importante. Não era como hoje que a gente escolhe o nome porque acha o nome bonito. O nome era escolhido naquela época porque a vida da pessoa representaria aquilo que era o seu nome. Quando o chefe dos eunucos ele muda o nome de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, o que eles querem, o que ele quer, na verdade, é que a cultura da Babilônia seja introduzida nesses jovens. Ou seja, qual era a ideia da Babilônia para esses nobres de Judá? A ideia era que eles recebessem e vivessem a cultura babilônica. Hoje em dia, nós vivemos sobre uma influência fortíssima de uma cultura. Quem pode me dizer qual é a cultura que mais influencia o planeta Terra nos nossos tempos de hoje? Alguém chuta aí? Essa é fácil. Não entendi a pergunta. Qual é a cultura hoje que predomina sobre o mundo, no nosso tempo? Qual é o país que tem a cultura que predomina? Nós, brasileiros mesmo, vivemos muita outra cultura, não a nossa própria cultura, mas nós vivemos uma cultura que ela é difundida pelo mundo. Acho que os Estados Unidos têm forte influência no nosso mundo. Inclusive, é uma das línguas, né, que é mais trabalhada para poder a gente ter mais acesso e saber se envolver mais com cultura americana. Silvia hoje está acertando tudo, é isso mesmo. A cultura americana, ela se impõe sobre todo o globo. Você pega até os países árabes, que são bem fechados, mas você vai lá e você vai ver o McDonald's, que é uma cultura de alimentação de fast food que vem dos Estados Unidos. As músicas que são ouvidas, o pop, pasme, as nossas músicas evangélicas, as músicas que vêm, que a gente escuta e gosta, muitas delas são feitas lá nos Estados Unidos. Walter, que gosta bastante aí da música lá nos Estados Unidos, quando eu escuto uma música aqui traduzida, eu descubro que a música foi criada lá nos Estados Unidos e foi trazida para cá. Então, nós somos fortemente influenciados pela cultura norte-americana. E, naquele tempo, era uma imposição. Babilônia, ela queria impor a sua cultura sobre as nações que eram vencidas por Nabucodonosor, o rei. Então, quando Babilônia ela dominava um império, um país, ele queria impor a sua cultura àquele país, e ele queria impor a sua cultura sobre Israel. É por isso que o nome desses 4 aí são trocados, para que eles aceitem a cultura. A cultura era imposta. Hoje, a cultura também é imposta, mas nós aceitamos muito mais fácil e achamos bem legal a forma de viver, que muitas vezes é contrária à forma que a nossa igreja ensina de como nós devemos viver, né? Porque nós temos muitos conselhos sobre regime alimentar, muitos conselhos como a gente deve cuidar da nossa saúde, muitas coisas que são contrárias ao estilo de vida americano, que é o estilo de você, tempo é dinheiro, né? Você tem que correr e tudo é buscar riqueza e bens
E toda essa loucura que nós vivemos hoje é muito da cultura americana. Fast food ou seja, comida rápida. Você não perde tempo nem fazendo sua alimentação e você come de qualquer jeito. Então, nós vivemos muito influenciados. As séries, filmes e tudo é despejar da cultura para que a gente viva de acordo com esses padrões. E a gente sabe que muitos desses padrões são contrários aos conselhos que nós temos de vida em vários sentidos. A gente vai falar aqui também especificamente sobre a questão alimentar, mas várias outras questões culturais são colocadas para nós. Pode passar, Desirê, os próximos versos. E aí eu trouxe para vocês, a comparação dos nomes aí e os significados para a gente entender. Aí no comentário da Bíblia de Estudo Andrews, que é a Bíblia comentada da Igreja Adventista, diz assim, Nabucodonosor tinha a intenção de assimilar os jovens à sua cultura, dando-lhes uma identidade babilônica. Então, o que é que ele fez? Daniel significa, Deus é meu juiz. É o nome do significado de Daniel. El é Deus lá em hebraico. E Beltesazar significa o quê? Bel, que é um deus babilônico, significa Bel protege a vida do rei. Ou seja, agora o nome de Daniel tem que escutar ele ser chamado de uma divindade babilônica o tempo todo. Então, toda a vida que Daniel era chamado, que falava o nome lá, que é Beltesazar, Bel protege a vida do rei. Ananias, um nome que significa Yahvé misericordioso. Yahvé é o tetagrama, Deus, né? Nosso Deus é misericordioso. Misael, quem é como Deus? Azarias, a quem Deus ajuda, Deus é minha força. E todos esses nomes agora são colocados com uma divindade babilônica. Sadraque, que é o deus Marduk, que eu falei lá de Nabucodonosor. Mesaque, outra correlação com os deuses, e Abdinego também, que é o servo do deus Nabu. Então, a cultura de idolatria, de adorar vários deuses, também foi colocada até no nome desses jovens de Israel. Para vocês verem o tamanho da pressão, primeiro, esses 4 jovens, eles são sequestrados, porque cativo é uma palavra bonita, mas, na verdade, eles foram capturados, raptados em Jerusalém e foram levados para Babilônia. Pode falar, Damares. Tu levantou a mão? Ou foi sem querer? Ah, beleza. Então vamos continuar. E é isso. Eles já foram sequestrados, saíram dos seus lares, das suas casas, foram para o país estranho, e lá nesse país estranho foi imposto uma cultura de idolatria e uma cultura totalmente diferente da cultura do Deus que eles conhecem, o Deus de Israel. Lembrando que no verso 2 fala que para quem estava vendo lá as cenas, era o Deus de Nabucodonosor venceu uma batalha contra o Deus de Israel. Então, o Deus de Nabucodonosor era mais poderoso. E se eles não tivessem firmes no conhecimento da palavra, se eles não tivessem firmes no conhecimento do Senhor, eles provavelmente cederiam a essa imposição cultural, e nós nem sofremos tantas coisas e nós cedemos às imposições culturais do nosso tempo. Pode passar, Desirê, o slide. Mas olha o que Daniel, com 16 anos, um adolescente, olha o que é que Daniel faz, olha o que é que ele resolve. Com todo esse contexto, com toda essa dificuldade, com todos esses problemas, sair da sua terra natal e ser sequestrado, ser tratado como escravo, impondo uma cultura de idolatria, Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Daniel tomou uma decisão, gente, muito difícil, porque essa decisão de Daniel não é uma decisão
eu não quero comer a comida do rei. Não era só isso. Era assim, ou você come a comida do rei, ou você morre. Porque eles não tinham escolha. Mas Daniel decide firmemente. Eu acho essa palavra bem forte. Ou seja, Daniel diz assim, eu vou enfrentar isso aqui e não vou me contaminar. E a gente, eu sempre vou trazer esse paralelo. A gente cede tão facilmente, né, as finas iguarias que são colocadas para nós, a gente cede tão fácil as coisas e a gente vive da forma errada, assim, de forma tão fácil. E Daniel, um jovem, um adolescente, toma essa decisão e é uma decisão de vida ou morte. E lá no verso 9 mostra também que, mais uma vez, Deus está conduzindo o que? A vida de Daniel, porque Daniel era um servo do Senhor. As coisas não aconteceram para Daniel, não é birra de Daniel ou dizer que Daniel era orgulhoso e dizer, não, eu não vou comer e não quero comer. Não era só isso. Daniel estava tomando uma decisão, acredito que o Espírito Santo estava conduzindo as decisões de Daniel, e Deus também estava conduzindo a história. Foi Deus que concedeu que essa decisão acertada de Daniel fosse concretizada, porque, como eu falei, Daniel lá era um escravo. Então, Daniel não tinha escolha do que comer. Mas ele tomou essa decisão e Deus esteve com ele nessa decisão tão difícil. Uma decisão que poderia custar a vida de Daniel. Vamos passar ao próximo slide? E aí, eu queria trazer esse ponto aqui. Quando a gente pensa nos personagens bíblicos que tomam decisões importantes e que fazem coisas assim que a gente acha extraordinário, muitas vezes a gente acha que é mérito do personagem. E eu me coloco assim, quando eu vejo as histórias de Abraão, as histórias de Moisés, as histórias desses grandes homens da fé, eu pensava sempre, é por causa que Abraão foi um cara diferente, era um cara que tinha uma fé inabalável, mas e Daniel e todos esses Moisés eram homens que inalcançáveis. A gente coloca Paulo também como um grande homem, e a gente fica pensando que a gente está muito distante desses homens, desses heróis da fé. Mas Daniel, ele toma essa decisão por coisas que nós podemos fazer hoje, que é o seguinte: Daniel conhecia a palavra de Deus. Eu trouxe aqui o provérbio de Salomão para mostrar que a partir do conhecimento da palavra de Deus, as nossas decisões podem ser acertadas. Como é que um jovem de 16 anos sem experiência faz a coisa certa diante de Deus? Faz porque ele conhece a palavra de Deus, mas não só conhece a palavra de Deus, que eu acredito que todos aqui devem conhecer. Ele decidiu viver a palavra de Deus. Ele decidiu acreditar verdadeiramente, acreditou nas profecias e acreditava na palavra de Deus. E ao acreditar, a ter fé na palavra de Deus, ele vivia conforme a palavra de Deus. Não tinha outra forma de Daniel viver. E aí, provavelmente, Daniel lembrou de um conselho que Salomão contou, um conselho que foi escrito, porque Salomão é bem anterior a Daniel. E olha o que é que Salomão fala sobre a situação. É uma situação parecida com a que Daniel estava vivendo. Lá no verso 1, ó. Quando te assentares a comer com o governador, ou o rei, ou alguém importante, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Vamos lá. O rei manda mudar os nomes de Daniel, Misael, Azarias e Ananias, para impor a sua cultura. E o rei também coloca à disposição a comida do rei, o manjar do rei. Era comida gostosa lá da época, era comida boa. Mas o rei tinha também uma intenção por trás de colocar aquela comida, que é justamente, mais uma vez, isso, impor a sua cultura, ou seja, a forma de alimentação era uma forma de impor a cultura e impor a forma de viver para aqueles jovens. Então, o rei Nabucodonosor queria que aqueles jovens
se moldassem aos padrões da época. Babilônia era os Estados Unidos da época, era o grande império do mundo, era a grande potência, a gente vai ver isso no capítulo 2. Era o grande império que dominava sobre o mundo. E ele queria que aquela forma de viver daquela nação fosse a forma de viver do mundo. Ele queria impor aquela cultura. E ele tentou com essa nação. Por quê? Porque a nação de Israel, ela vivia de forma diferente. Nós sabemos que tem lá em Levítico o regime alimentar dos alimentos puros e alimentos impuros. Nós temos Israel, que era a única nação que adorava o único Deus, ou seja, eles não eram politeístas, eles adoravam o único Deus verdadeiro. Então, era uma nação diferente do mundo. E a primeira coisa que o mundo, ou os principados e potestades, ou seja, o príncipe desse mundo, que é Satanás, ele quer é que a gente se molde à forma de vida errada do mundo. Mas Daniel, por conhecer a palavra de Deus, ele não se moldou. Eu queria comentar Provérbios também para vocês, outra coisa, que é a nossa igreja ela tem um estudo, que é um capítulo por dia, chamado Reavivados por Sua Palavra. Quem não conhece, é muito interessante. Eu li esse capítulo 23 de Provérbios semana passada no Reavivados. E quando eu li, eu disse tudo a ver com o capítulo 1 de Daniel. E eu não conhecia essa passagem de Provérbios. E aí eu fui pesquisar outras passagens de Provérbios para ver como a sabedoria de Salomão está relacionada à sabedoria de Daniel, que mesmo tão jovem, adolescente, os adolescentes que estão aqui, Damares, o Evan, Maria Alice é jovem, mas não sei se é adolescente ainda. Tão jovens como eles tiveram a sabedoria para tomar essas decisões. E a gente vai ver mais na frente que essa sabedoria não vem deles, não era uma capacidade intelectual deles. A gente vê que essa sabedoria vem de Deus. E o conhecer a palavra de Deus nos dá a sabedoria para tomar as decisões acertadas que nós temos que tomar na nossa vida. Pode passar, Desirê, o slide. Próximo slide. E aí, o que a história conta, eu estou pulando alguns versos aí para a gente ganhar tempo, mas é que Daniel, ele decide não comer das finas iguarias do rei e pede para o chefe dos eunucos, vê se a gente fica melhor de saúde do que os outros. E olha o que é que a decisão de Daniel faz, o que é que acontece. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ou seja, Daniel seguiu esse regime alimentar, e esse regime alimentar se mostrou melhor do que as belas comidas do rei. Se a gente viver conforme o regime alimentar, vou lembrar sempre Maria Alice, quando eu postar Ellen White, nós temos um livro que é Conselhos sobre Regime Alimentar e A Ciência do Bom Viver também, que falam da nossa forma de alimentação saudável. E eu acho interessante que, se você for ler, estudar tudo hoje, da forma de se viver saudável, tomar sol, praticar atividade física, beber água, se alimentar com comidas saudáveis, temperança. É interessante, são os 8 remédios naturais que foram falados 150 anos atrás, 160 anos atrás, e os profissionais de saúde hoje batem nessa tecla e a nossa igreja já conhece isso há mais de 100 anos. Olha que coisa interessante. Mostra que a palavra de Deus, como eu coloquei aí, não se trata só de saúde espiritual, não se trata só de parte espiritual, ela trata de todo o ser, de todo o nosso ser. Trata da nossa saúde física, da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual. Tudo está relacionado. A palavra de Deus, ele trata de tudo isso. E o exemplo de Daniel é um bom exemplo, para a gente não se contaminar e não viver com essa forma de alimentação que nós vivemos no presente, mas vivemos com a forma que Deus deseja que nós nos alimentamos. Mas passa o próximo slide aí, Desirê. Detalhe, Daniel não era vegetariano.
Eu gosto de colocar isso porque eu já vi nas igrejas muitas vezes a defesa de que Daniel era vegetariano. Mas Daniel capítulo 10 nos prova aí que Daniel não é vegetariano. Não tem nenhum problema com o vegetarianismo, é bom e é saudável. Mas é porque muitas vezes a gente usa isso para como se fosse algo melhor do que o outro espiritualmente. E eu já vi também gente associar o vegetarianismo de Daniel à sabedoria dele, quando na verdade a sabedoria de Daniel não vem da forma que ele se alimentava. A forma de Daniel se alimentar deu saúde física para ele. E nós precisamos de saúde física para nós vivermos e para nós evangelizarmos e cumprirmos a nossa missão aqui na Terra. Mas isso não é uma questão espiritual. Só para a gente trazer essa curiosidade, ó, lá no verso 2 e 3 do capítulo 10 de Daniel, diz assim, ó, naqueles dias eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Nenhuma coisa desejável eu comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas completas. Esse trecho aí está falando que Daniel fez um jejum, e o jejum de Daniel foi se abster de carne, de vinho e de se ungir com óleo, com azeite. Se Daniel fez um jejum de carne, significa que ele comia carne, porque se ele não comia carne, ele não estava fazendo jejum nenhum, né? É meio óbvio isso aí. Mas é só para a gente entender, para a gente não fazer associações erradas. Se alimentar de vegetais é uma maravilha. Eu mesmo, agora estou colocando no meu dia, se alimentar bem de vegetais todos os dias. Pode falar, Maria Alice. Mas aí, no caso, Daniel também bebia vinho? Porque também não faria sentido o vinho estar aí, ou esse vinho seria o suco de uva. Mas também não faz sentido ele fazer jejum de suco de uva, porque suco de uva é uma coisa natural. Então, eu acredito que o vinho aí fosse o suco de uva. Poderia até ter um pouco de álcool, mas eu acredito que era o suco de uva. Só que, como ele fala no começo do verso 3, nenhuma comida desejável. Então, vinho ou suco de uva era algo desejável. Então, provavelmente ele fez um jejum, como a gente vê hoje em dia, que é um jejum, não sei se você já ouviu falar, um jejum de pão e água. Você não tomava nada, nenhum suco, nada que fosse mais gostoso. E o suco de uva, com certeza, era uma bebida apreciada, né? Acredito que era o suco de uva aí, tá certo? E ele se absteu disso e foi seguir um jejum de não comer coisas desejáveis. Vamos para o próximo slide. Aí era só curiosidade. E olha o que é que acontece quando eles tomam essa decisão de não se contaminar com a comida do rei. Olha o que é que acontece com eles. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o rei, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Esses destaques que eu coloquei de vermelho aqui são muito importantes nessa passagem para a gente entender. Deus deu o conhecimento, inteligência e sabedoria. É Deus que nos proporciona essa sabedoria. A gente tem que compreender isso. A sabedoria que vem de Deus faz com que nós tomemos decisões acertadas. E esses jovens fizeram a coisa certa, não se contaminaram naquele momento, ou seja, permaneceram inabaláveis na sua fé, porque Deus concedeu isso a eles. A gente viu no capítulo de Daniel, é sempre Deus agindo e trabalhando na vida dos seus servos. Claro que eles têm a participação deles de ter a comunhão com Deus, de estudar a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus e de tomar a decisão. A gente viu, Daniel tomou a decisão, aquela forte decisão de não se contaminar. E a partir das decisões tomadas, Deus concede essas coisas a eles. Inteligência, sabedoria.
E para a gente ver como é Deus que nos dá, e ele nos dá através de algo simples e está à nossa disposição todos os dias, que está lá no livro de Provérbios também. No livro de Provérbios ele vai mostrar como Deus nos concede essa sabedoria. Passa aí, Desirê, para a gente ver. A sabedoria que vem de Deus, ou seja, essa sabedoria que vem de Deus, é justamente essa forma que Daniel tomou essas decisões. Esse é o princípio da sabedoria. Eu acho esses versos muito bonitos. Lá em Provérbios, capítulo 9, verso 10, diz assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. E lá no capítulo 1 de Provérbios, verso 7, também fala, ó: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os sensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Temor a Deus. Como eu falei lá no começo do nosso estudo, Daniel tinha uma decisão de vida ou morte. Não se contaminar. O rei mandava matar quem ele quisesse. E quem desobedecesse ao rei corria risco de morte. Lá no capítulo 1, se vocês leram, vai estar falando sobre isso. O eunuco estava com medo de ser morto por não cumprir as ordens do rei. E Daniel decidiu firmemente não seguir as ordens do rei, de se contaminar com aqueles alimentos. E por quê? Porque o temor de Daniel por Deus era maior do que o temor de Daniel de perder a própria vida. Esse temor do Senhor que nós devemos ter. Esse temor do Senhor vai nos dar sabedoria, porque nós vamos viver conforme a sua palavra. Uma das coisas que me impactaram na minha conversão, eu lembro bem, que foi o seguinte pensamento: Jesus é meu salvador. Jesus veio essa terra para me salvar. Tudo que Jesus fala é a verdade. Se o que Jesus fala é a verdade, e ele veio para me salvar, se eu não sigo aquilo que ele fala, eu estou perdido. Muitas pessoas consideram Jesus como um mestre, um grande homem na humanidade, mas não entendem que aquilo que Jesus nos ensinou e disse que era para nós vivermos, se a gente não tiver esse temor de ter a certeza de que aquilo é as palavras de vida, a gente vai achar que aquelas palavras são interessantes, mas a gente não vai dar importância. Mas Jesus deixa claro que ou a gente segue a ele, ou não segue. Se você não tem esse temor, você diz, o que está na Bíblia é bonito, mas eu não vou seguir o que está na Bíblia, porque eu posso viver de outra forma e ser salvo de outra forma. Isso é falta de temor ao Senhor. E quando você não tem temor ao Senhor, você não tem sabedoria, nem prudência, nem conhecimento. Se você não tem sabedoria, você vai tomar decisões erradas na sua vida. A vida de Daniel poderia ser um desastre, um sofrimento lá na Babilônia. Ou ele poderia viver bem, já que ele estava lá na corte do rei, comendo das finas iguarias do rei, mas Daniel não teria salvação. Ele não entenderia a salvação. E a gente tem que perceber aqui, na vida de Daniel, tirar essas lições e essa importância de valorizar o conhecimento da palavra de Deus, como eu falei, para a gente saber o momento que nós estamos vivendo, e saber que temer a Deus é o princípio de tudo. E o temor foi outra coisa que eu vi também na entrevista de Rodrigo Silva, que é muito interessante. O temor ao Senhor não é medo, mas é aquele respeito quando, eu não sei aqui vocês, a relação de vocês com seus pais, mas quando uma mãe diz alguma coisa para você e você não quer decepcionar a sua mãe ou seu pai porque você ama o seu pai e a sua mãe. E o temor ao Senhor é justamente isso, é você não querer decepcionar o Deus que lhe salvou e que fez de tudo para te salvar, que morreu numa cruz para a sua salvação. E você não quer decepcionar esse Deus. E quando você não quer decepcioná-lo, você tem temor. Você quer fazer o melhor possível. E Deus vai lhe dando tudo mais. Deus é tão bom que
ao temermos, ele vai nos capacitando e vai nos melhorando e vai nos santificando por causa disso. E a vida de Daniel mostra muito isso, esse primeiro capítulo, essa introdução aqui no livro de Daniel, tanta profecia, às vezes a gente fica mais preocupado com profecias, aprender, estudar as profecias e entender as profecias de Daniel, mas nós temos muitas lições valiosas para a nossa vida, da vida de Daniel. Precisamos aprender com o exemplo de Daniel, ter temor ao Senhor, conhecer a palavra de Deus e ter decisões firmes, acertadas, decisões voltadas para Deus, de fazer o que é correto. No mundo que a gente vive hoje, para vocês aí que são adolescentes, é muito difícil. É influência negativa de todos os lados. Nós sofremos muitas influências do mundo. E muitas vezes nós nos rendemos e queremos viver igual ao mundo. Mas olha, principalmente aos mais jovens aí, mas para todos aqui, para todos nós, se a gente seguir esse exemplo de Daniel, se a gente tiver o temor do Senhor, buscar a Deus, as nossas decisões de hoje vai mudar a nossa vida para o futuro e nós teremos uma vida em comunhão com Deus e nós vamos receber o que é mais importante no nosso futuro, que é a salvação. A eternidade ao lado do nosso Senhor. Alguma pergunta? Algum comentário? Eu passei a lição aí para você, a tarefa de casa, para que vocês lessem o capítulo 1 do livro de Daniel. Tem algo mais a acrescentar, algo que eu provavelmente não falei, porque é tanta coisa para falar em uma hora que às vezes a gente tem que passar algumas coisas. Alguém tem algo a acrescentar ou alguma pergunta a fazer? Alguma dúvida? Esse é o nosso momento aqui final para a gente falar, comentar, tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta. Ou dizer que tem alguma coisa errada também, que eu posso ter falado alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, né? Espero que tenha falado, né? Eu queria comentar... perdão, pode falar, Rogéria, depois eu comento. Não, tô dizendo assim que, graças a Deus, uma coisa assim que eu gostei, né? Eu tô participando agora, é a minha primeira vez, né? Seja bem-vindo. Como eu comecei tarde, né? Não peguei no começo, porque eu tenho meus filhos, aí... Mas deu para entender assim, algumas coisas, né? Tô começando agora, também tô tendo um estudo bíblico também, aí... Gente, vai falar. Não, vocês não vão falar. Não dá não para conversar. Não. Mas estou agradecendo. Só agradecer mesmo. Oi. Obrigado. Caiu. Pode falar, Silvio. Então, também acho que das falas que você falou aí sobre que é Deus quem nos conduz, que Ele que orienta, de onde vem todo o discernimento, a sabedoria e a direção da vida, na verdade, né? Na verdade, eu acredito que cada palavra, cada gesto, é Deus que coloca em nossas bocas, né? Porém, existe uma coisa muito importante em cada um daqueles personagens que você citou, inclusive em nossa própria vida. É preciso que haja uma aceitação, e isso faz a diferença na vida de todos nós, na vida deles e na nossa também. Então, a partir do momento em que eu aceito viver o Evangelho, eu aceito viver para Cristo, eu, como foi falado de Daniel, né? Decido firmemente seguir a Cristo, então Ele vai me usar. E aí muitas coisas podem acontecer na minha, na sua vida e na vida de cada um que se dedicar a Deus. E acho que é isso que faz a diferença daqueles homens, é a aceitação da missão. Amém. É verdade. Pode falar, Bill. Mais uma vez, boa noite, Marco. Marco, eu só queria fazer uma pergunta, porque, no caso, o Espírito Santo, certo que estava, poxa, com Daniel. E todo Daniel, até onde eu tenho lido, até onde eu tenho estudado, entendeu? Daniel nunca teve um deslize. Tá? Aí a pergunta, né?
a minha pergunta, em relação, fugindo, poxa, do contexto, um pouco do contexto, é sobre, poxa, Salomão. Porque os deslizes de Salomão foi grande, entendeste como é que é? Aí eu pergunto, em relação a Salomão e a Daniel, qual é a diferença que existe nisso tudo? Que, logicamente, poxa, que Deus, poxa, foi... O erro de Salomão foi enorme. Isso não foi Deus que mandou ele fazer. Com Isso certeza. são fatos, né? Então, eu pergunto a você, por que existe essa tanta diferença entre Salomão e Daniel, como também, poxa, em outro personagem da Bíblia, como José do Egito, entendeu? Que até onde eu tenho A um gente não conhecimento... vê erros, né? Isso. Pergunta difícil, viu? Só vem com pergunta difícil para cá. Não, é porque é o seguinte, como eu estou começando agora, você sabe muito bem, entendeu? E como eu vim da Igreja Católica, então fico meio confuso, entendeu? Sobre tantos estudos, assim, que a gente, quando começa a se aprofundar, aí vê muitas coisas que a gente quer saber. Logicamente que o que está encoberto, Deus está encoberto, foi Deus que, que fez. Como, por exemplo, que Deus, na saída do pessoal, que Moisés, está escrito na Bíblia, que eu não sei se é a interpretação da minha Bíblia, que Deus disse que endureceu o coração de Faraó. Aí eu pergunto a você, eu não entendo até isso aí, entendeu? Bill, e principalmente porque, assim, como é que Salomão fala, escreve na palavra de Deus coisas tão como assim, corretas, né? E ele não seguiu muitos dos princípios que ele mesmo escreveu. É meio contraditório, né? Até. Porque Salomão que era para mais seguir aquilo que ele mesmo escreveu. Mas é interessante, Bill, Daniel, apesar de a gente não ver erros, realmente é um homem, assim, um exemplo. A gente vê Jó também como um grande exemplo de homem, mas isso é um estudo que a gente pode fazer mais aprofundado sobre a natureza pecaminosa. Todos nós, após o pecado de Adão e Eva, nós temos em nós a natureza pecaminosa e a fragilidade para pecar. Então, assim, eu acredito que Daniel não foi sem pecado. Daniel pecou. Daniel precisava de Jesus na cruz, tanto quanto eu e você, Bill. Só que Daniel, como a gente viu, muito jovem, ele tomou a decisão certa, ele já conhecia a palavra de Deus, ele era um servo do Senhor. Então, a vida dele teve mais acertos. E os acertos se destacaram muito. E também tem a questão de que Deus escolheu aquele homem para ser um exemplo lá na Babilônia. Então, Daniel tinha esse peso também de ser a representação do povo de Deus naquele meio pagão. Mais na frente a gente vai ver no livro de Daniel, que Daniel foi importantíssimo para a transformação de vida de Nabucodonosor, o rei. Olha o que Daniel foi capaz de fazer. Mas é Deus escolhendo aquele homem para essa grande missão. Então, Deus teve misericórdia e Deus usou esse homem. Mais uma vez eu repito, Daniel provavelmente falhou. Não é sem pecado. E Salomão, a gente sabe que Salomão, ele pediu sabedoria a Deus. Deus disse, você pode pedir o que eu quiser, o que você quiser. E Salomão pediu sabedoria para conduzir o povo de Deus. Só que Salomão se perdeu com a grandeza de ser rei, ou seja, ele deixou se levar pela sua natureza pecaminosa. E Daniel, eu acredito que não deixou se levar. Daniel permaneceu firme, fiel, e Deus também tem um propósito na vida de Daniel, mas, claro, a gente nunca vai entender como Salomão escreveu, foi inspirado pelo Espírito Santo, com certeza. Salomão teve a sua fase de pecado, mas ele teve a sua fase também de estar em comunhão com Deus, e em comunhão com Deus ele escreveu Provérbios, escreveu Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, né? Tem esses livros escritos. Até na nação de Israel, quando eles foram fechar o cânon, ficaram em dúvida se colocavam os livros de Salomão ou não, para tu ver. Mas foi decidido que os livros de Salomão realmente
era uma inspiração e ela era a palavra de Deus. E a gente, às vezes, não entende realmente esse propósito de Deus, porque Deus levantou Salomão e Salomão caiu, e porque Daniel foi esse grande exemplo, como Jó, como José. Eu sei que, como a gente viu no estudo aqui, são as nossas decisões. Daniel decidiu firmemente seguir ao Senhor e temeu ao Senhor sempre. E Salomão se rendeu à natureza pecaminosa em alguns momentos da sua vida. Então, assim, é estar em comunhão com Deus e buscar a Deus. E Deus tinha um propósito na vida desses homens. Como o Silvia bem falou aqui, ele tinha uma missão a ser cumprida e essas outras pessoas tinham uma missão a ser cumprida. Mas, eu repito, todos eles precisavam da graça, precisavam que Jesus morresse da cruz para a salvação deles. Ô, Marco, eu sei que, pois, que eu não estou contestando Deus. O que Deus fez, o que Deus vai fazer, o que Deus está fazendo, o que ainda vai fazer, tudo é justo, entende? Eu só queria, assim, realmente compreender nesse contexto. E você começou a explicar, muito obrigado, entendeu? Valeu, cara. Pode falar aí, Silvia e depois Lúcia, né, que levantaram a mão. Primeiro Silvia aí. Então, só complementando aí o que o amigo explanou sobre a natureza humana, muitas vezes a minha mãe também questiona alguns textos bíblicos, e eles são bem chocantes, né? Como alguns relatos das quedas de grandes homens, das falhas de grandes homens. A gente vê que, por exemplo, alguns personagens importantes, eles tiveram várias falhas. Então, assim, a Bíblia, ela não está trazendo uma história de homens infalíveis, de personagens infalíveis, mas ela está mostrando o tempo todo que, apesar das falhas, Deus consegue usar o ser humano e, principalmente, regenerar a natureza caída. Eu acredito que Daniel precisou, assim como Davi e como... Desculpa, Davi não. Daniel, José e Esté, eles estavam em terra estranha. Então, quando a gente está passando situações dramáticas, a gente consegue ficar mais próximo de Deus. E a gente, com certeza, se concentra mais nos acertos do que nos erros, porque aqui depende não só a nossa vida, mas também a nossa representação de Deus. Então, quando a gente está, vamos dizer, em um momento de defesa. E você pode olhar que a maioria das quedas dos grandes homens, de grandes heróis, foi em momentos em que eles estavam em um momento de relaxamento, momento que as defesas estavam baixas e eles se sentiram confortáveis. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está confortável, para a gente não cair em tentação, porque o inimigo trabalha nesses momentos também. Grande verdade, senhor. Muito bem colocado, realmente. Na Salomão, o reino de Israel foi a maior potência da época, era a grande nação do mundo, e Salomão era um grande rei, admirado por todos, e realmente foi muito bem colocado. É uma bela de uma resposta. E Salomão caiu justamente porque Davi cometeu o mesmo erro, né? Quando estava vencendo as batalhas, quando a nação estava prosperando, Davi vai lá e falha e cai. Pode falar, Lúcia, que levantou a mão, mas muito boa colocação, Silvio. Bom, a minha fala, né, completando aí o que você falou, que também eu estou fazendo ano bíblico, né, reavivado por sua palavra, e eu passei por provérbio agora há pouco e fico me perguntando assim, né? Fico assim pensando, né, no que Salomão viveu, né? Como uma pessoa tão sábia, assim, tão inspiradora, né, que foi a vida de Salomão no início de tudo, e o quanto que ele caiu, né? O afastamento que ele teve de Deus. O que aconteceu com ele pode acontecer com qualquer um de nós, e qualquer um está sujeito a isso, né? A cair. Mas, assim, o que eu acho interessante é que, apesar de tudo, ele chegou lá no fundo, mas voltou, né? O mais importante é isso, da vida de Salomão, né? Não é tanto o início, e sim o final. Né? E a Isso. misericórdia de Deus, né? Por Exatamente. ele ter dado outra oportunidade. Então, aí é que a gente vê, né, a misericórdia de Deus, porque ele foi bastante longe, mas Deus, com sua infinita misericórdia e bondade, né, resgatou. E
Isso é interessante também. Pode falar, Desirê. Eu ia comentar que sobre a questão de que como haviam astrólogos lá, né, e os conhecedores de todos os saberes, né, que ele fala sobre como Deus deu mais inteligência e sabedoria 10 vezes mais do que os doutos, magos e encantadores, né? E depois, mais para frente, ele vai falando sobre astrologia. E isso já me chama a atenção, eu já tinha lido, né? Principalmente porque eu já fui astróloga. Tu já foi astróloga? Já fui. E essa questão que vocês estavam falando sobre... Apesar de eu não conseguir ouvir muito bem, mas eu estava pensando, eu me identifico um pouco com Salomão, porque, assim, a Bíblia, ela fala uma coisa muito, Deus fala uma coisa muito interessante lá no início, que é assim, não ande reto, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque quando você anda um pouquinho para o lado, 1 metro para o lado, você já muda toda a rota para onde você está indo. Se você vira um pouquinho, e é assim que começa, né? Você acha que você está estudando, porque eu era evangélica na adolescência, e eu cheguei na Umbanda, né? Que é uma mistura de espiritismo com candomblé. E astrologia e terapias alternativas. Você acha que você está estudando mais sobre Deus. Você está andando você está reto, mas daí deixa eu ver mais um pouquinho. Mas isso aqui também fala sobre Deus, é um outro olhar sobre Deus. E aí você vai abrindo, quando você vê, eu entendo que aconteceu isso, eu imagino que tenha acontecido isso. Que chega num ponto que aí você começa a estudar, e aí você começa a se deparar com as questões, porque ele chegou a conhecer as magias ocultas, né, e coisas bem pesadas. E aí que você percebe que você saiu completamente do eixo, porque já está num ponto que, quando você olha o retorno, é muito longe. Mas ninguém chega lá sem ir um pouquinho, mais um pouquinho, coisas que parecem verdade, mas que não são, que é muito parecido. Não é, né? E você vai caminhando, de repente, você já está longe e não conta. É meio parecido com o pecado lá do fruto proibido, né? O desejo do saber vai levando a gente, e a gente termina que a gente se afasta de Deus e pensa que está só em busca do saber e do conhecimento. O amor pelo conhecimento, e ao mesmo tempo é um conhecimento humano, né? Que é limitado, e conhecimento de outros humanos, que nunca vão representar, como Deus fala para Jó, né? Onde é que você estava quando eu botei o firmamento da terra? O que você acha que você sabe sobre o mundo? Você nem estava, você nem sabe o básico, né? O que você estava fazendo quando eu estava firmando e criando a terra. Então, assim, de fato, é um amor pelo conhecimento que daí você que desanda. Muito boa, muito boas colocações aí. Mas aí já passamos de 1 hora e vamos. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação? Se não tiver, a gente faz a oração e encerra. Mas ainda dá tempo aí para fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação. Pode falar, Malu. Eu estava aqui pensando com meus parafusinhos aqui. De repente, Provérbios de Salomão pode ter sido escrito antes dele pecar tanto, antes dele se desviar tanto do caminho. Porque a Bíblia não fala que ele foi montado assim de um jeito, que o livro de Salmos são os primeiros, aí o livro de Jó quem escreveu foi Moisés. Então, pode ser que tenha essa possibilidade, mas também Salomão, ele recebeu de Deus orientação. Se ele fosse obediente, então Deus seria com ele o tempo todo. Ele falou: se você me obedecer, guardar os meus mandamentos, você não se desviar dele, você terá a sabedoria que Deus deu para ele. Agora, o que foi que aconteceu? Salomão, ele se desviou. Ele não ouviu a voz de Deus mais. Porque ele ficou tão, assim, com o poder, com a sabedoria, e via a rainha de Sabá. E Rodrigo Silva, mesma vez, falou que ele foi tão longe que até meio afeminado ele ficou.
Por quê? Porque ele se desviou dos caminhos do Senhor. Eu acho que ele Então, perdeu o quando temor ao Senhor, né? exatamente. Deus falou para ele: olha, você segue aqui. Se você seguir, eu serei com você toda a vida. Mas ele chegou a um certo tempo da vida dele que ele falou: não, eu quero seguir sozinho. Eu já tenho sabedoria o suficiente. E todo mundo ia ver a sabedoria de Salomão. Então, ele sentiu isso aí. Mas eu acredito que, de repente, Provérbios foi ele quem escreveu antes dessa confusão todinha. Porque do livro de Eclesiastes, ele escreveu o livro de Eclesiastes, que chama o profeta, como é que fala? O profeta resmungão, ou então revoltado, que eles falam, né? Ele só reclama. No fundo, ele fala que o homem tem que, é a obrigação de todos guardarem os mandamentos de Deus e tudo mais. Então, ele se desviou. A primeira coisa que Salomão fez, que Deus falou para ele não fazer, ele fez. Foi casar com a egípcia. Então, as mulheres foram desviando ele do foco, foram tirando ele do foco. Então, assim, pode ser, é um pensamento mesmo, assim, que o provérbio foi escrito assim, foi escrito antes dele se desviar tanto da loucura dele, porque ele se desviou. E a sabedoria sem Deus, ela é desastrosa. Que não é sabedoria, é só o conhecimento, né? É só o conhecimento. Assim, eu sei que Eclesiastes foi escrito depois que ele, já velho, já com muita idade, ele voltou para os caminhos do Senhor. Agora, Provérbios, boa, eu vou até pesquisar quando foi escrito, mas eu acredito também que pode ter sido escrito ou ao longo da vida dele ou no início daquele com o Senhor. Mas, então, vamos lá. Já vamos quase, eu acho que 1h20, 1h30. Vamos orar para a gente encerrar? Muito boa a participação de todo mundo, e assim, vocês podem me atrapalhar durante o estudo, viu? Não precisa esperar para o final, não. Vocês podem levantar a mão e podem perguntar na hora que achar que precisa falar e perguntar e tirar dúvida, tá certo? E a lição de casa para o estudo é ler o capítulo 2 de Daniel. O capítulo 2 de Daniel tem história e tem profecia, uma profecia muito importante, e a gente tem que entender algo muito importante no capítulo 2 de Daniel, que é uma profecia muito longa, de muito tempo, e é muito interessante, e ela é chave para o entendimento das outras profecias, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, 11, todos os capítulos todas as profecias estão inseridas aqui nesse contexto de Daniel, capítulo 2, tá certo? Então, peço para vocês que na semana leiam o capítulo 2, pegue textos chaves, marque o que achou interessante e venha compartilhar com a gente aqui no estudo, tá certo? Oremos. Senhor, nosso maravilhoso Deus, Senhor, nós queremos aqui te pedir que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor guie as nossas vidas, que a gente tema a ti, Senhor, e que a gente, assim como Daniel, que é um grande exemplo, que a gente possa nós tomarmos a decisão de nos voltarmos para ti, a decisão de seguirmos, Senhor, conforme o Senhor quer que nós sigamos. Que a gente entregue a nossa vida a ti, Senhor. E se nos entregarmos a ti, nós temos a certeza de que nós teremos sabedoria e que a nossa vida será conduzida de outra forma. Nos abençoa, Senhor. Nos dá o teu Santo Espírito para que a gente saiba o momento que nós estamos vivendo e saiba que nós temos que nos preparar, porque nós vivemos os últimos dias, os períodos finais, e o Senhor está às portas para voltar. Que a gente esteja preparado para a tua chegada, Senhor. Nos abençoa e nos protege também dos perigos desse mundo. Esse mundo que quer nos seduzir e quer que a gente se afaste de ti. Nos protege disso, Senhor, nos guarda e nos abençoa. Nós te oramos e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Tchau. Até Amém. semana que vem. Até. Obrigadão, viu, Marco? Deus abençoe. Eu que agradeço esse rei aí que tá gravando os vídeos da gente, fazendo shorts. Muito legal. Manda lá no